tem nome para a presidência no Piauí. E o nome é de um vereador. Fala, Raniele. Do doutor Leonardo Eulálio, do PL, que já estava com o nome certo, que iria disputar a Câmara dos Deputados, mas não saberia que ia assumir o comando do partido, pelo menos em partes, né? Isso porque o presidente atual, Fábio Xavier, deve deixar, de fato, a sigla para ir para um governo da base do governo, para um partido da base do governo do Estado, como já era esperado, e vai ficar uma pessoa de confiança, que é próximo, né, que tem uma relação, inclusive, familiar, doutor Leonardo Eulálio. A chapa do PL, então, deve ser composta por ele, por Marina Santos, deputada federal, e também pelo ex-deputado Paz Landim. Eles ainda estão contando, Amadeu, com os bolsonaristas que devem integrar ao partido, né, com a filiação do presidente Jair Bolsonaro, foi isso que inviabilizou a permanência dos aliados do governo no partido. Então, eles estão contando com Rubem Nitra Lessa, Major Diego, e aí, nessa perspectiva, eles devem eleger pelo menos um deputado federal. Porém, eles não estão contando com a participação também de Fábio Abreu nessa chapa, que a gente já especulou aqui várias vezes, que ele deve deixar o partido. Também, todas as vezes que eu conversei com ele aqui em Brasília, ele disse que fica por enquanto no PL, mas já recebeu convites de outras siglas e estuda aí para outras siglas, mas ainda não tem uma definição. Porque, na análise de algumas pessoas, Fábio Abreu ficando no PL seria a salvação política dele para ele conseguir a reeleição, pelos nomes que estão compondo a chapa e também pelo fundo eleitoral, que se fala em 5 milhões de reais. Lembrando que há pouco o Efraim ouviu do deputado Fábio Abreu que ele não vai para a base do governador. Se vai para a base do governador, não ficará no PL, apesar de como a Raniele falou aí, as condições, ele ficando no PL, seriam muito mais vantajosas em tese do que ele trocar de sigla. Bem, a Raniele traz também a notícia, o Farol adorou, Raniele. Alô? Oi, estou aqui. Você vai anunciar ou eu vou direto? O Farol adorou com a sua manchete. O Farol vibrou aqui. A manchete aí da Raniele, Farol. Lê aí para nós, por favor, Farol. Vibrando conforme você fez. Propaganda política obrigatória está de volta no rádio e na TV. Oba! Vai tomar o seu tempo, viu, Ari? Vai tomar o seu tempo no banco de sapateiro. As inserções obrigatórias que foram extintas em 2017 com a reforma política eleitoral vai voltar, viu? Isso a partir já deste ano, do próximo ano, 2022, 30 minutos por partido, de acordo com os deputados que cada partido, né, fizer. No horário nobre, das 7h30 às 10h30 da noite. Inclusive, teve o apoio de 47 senadores no Senado ontem em votação. Foi a segunda votação no Senado, porque teve modificação na Câmara, e apenas 12 votaram contrários. E, em troca, as empresas de comunicação vão ter renúncia fiscal. E agora, sobre o tempo, Amadeu, é o seguinte: aqueles partidos que elegerem 9 deputados vão ser 5 minutos por semestre. Então, Ari, pode ficar despreocupado, porque vai ocupar ali no mínimo um minutinho. Quem tiver entre 10 a 20 deputados federais são 10 minutos por semestre. Já as bancadas com mais de 20 deputados são mais de 20 minutos. E assim o tempo vai sendo organizado. Lembrando que é preciso cumprir aí a cláusula de desempenho. Vai ser bom demais. O Farol vibra, porque quando ele vibra é coisa boa. Mas é o seguinte, a Raniele Veloso vai falar sobre a aprovação pelo Supremo das federações partidárias. Vão valer no ano que vem? Vão valer de acordo com a decisão liminar, portanto, provisória do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa ação ainda vai para o plenário do STF, mas eles devem referendar. A alteração que o ministro Barroso fez é sobre o prazo, viu, Amadeu, de declaração ali de federação. Na lei aprovada aqui, o prazo era de até 2 meses antes das eleições, o que, na visão do ministro, poderia ali beneficiar alguns partidos. Então, de acordo com a mudança que ele fez, esse prazo ficaria em 6 meses antes da eleição. Mesmo prazo ali
definição dos partidos que vão disputar ali o pleito para as eleições. Também é importante lembrar que ele disse que federação é totalmente diferente de coligação, porque a ação do PTB questionava exatamente isso, porque a coligação beneficiava ali naquele momento eleitoral e a federação não. Os partidos, 2 ou mais, vão ter que estar juntos por no mínimo 4 anos. E se por acaso algum dos partidos sair dessa condição, não vai poder fazer aliança com outro partido durante esse determinado período. E também é preciso cumprir a cláusula de desempenho, de 2% dos votos válidos no país e eleger pelo menos 11 deputados em 9 estados. E a gente sabe que isso surgiu para tentar salvar os partidos pequenos. A deputada federal Regiane Dias falou sobre uma possível federação do PT. Vamos ver. Tem a federação também. Os partidos que irão se alinhar ao PT nacionalmente, que normalmente são os partidos, por exemplo, que compõem a oposição aqui na Câmara e no Senado. Então, e como foi aprovada a lei da federação, é natural que esses partidos como o PSB, partidos como o PCdoB, enfim, eles e outros, eles sentem com o PT e quem sabe aí consiga realmente casar, fazer esse elo de ligação por conta da federação, que também é algo inusitado e que vai mexer no tabuleiro aí das eleições no Brasil. Amadeu. Só fechando, viu, Raniele? Eu estava conversando aqui com a Poliana que essa federação é o seguinte,